guia também a nós. Ele nos convida a segui-los e nos aponta o caminho para viver conforme filhos e filhas de Deus. Diariamente somos chamados a responder a sua pergunta. Ficamos de pé para acolher a profissão de entrada com o canto de número 549. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, seu irmão, amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos hoje a celebrar a primeira sexta-feira do mês. Então, como intenção principal, vamos rezar com todos os membros do apostolado de oração para que, no seguimento de Jesus e na divulgação do Sagrado Coração de Jesus, sejam eles e elas testemunhas e testemunhos da pessoa de Jesus. Vamos também rezar pelos benfeitores, por todos aqueles que não poupam esforços para que o Sagrado Coração de Jesus seja cada vez mais conhecido. Vamos rezar pelos doentes. Essa é também a missa pela saúde. Então, rezemos por todos os doentes da nossa comunidade, para que o Senhor visite os seus leitos, os console, os cure, os salve e os liberte. Vamos rezar por todas as famílias, para que Maria e José sejam, Jesus, Maria e José, sejam o modelo a imitar, que os pais sejam como José, as mães como Maria e os filhos como Jesus. Vamos rezar pelos vocacionados, para que, seguindo, ouvindo o apelo de Jesus, sigam os seus passos e se consagrem, quer na vida matrimonial, como também na vida consagrada no padres e freiras. Para que a nossa celebração seja plena, consciente, reconheçamos os pecadores, peçamos perdão a Deus, que é todo Ele misericordioso e compassivo. Número 29. Senhor, confesso que errei, porém me desviei, peço perdão. Senhor, meu perdão.
nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Sendo o dia do Sagrado Coração de Jesus, a primeira sexta-feira do mês, pelos aniversariantes daqui do nosso grupo do AOR, Escola de Oração, a Dona Amélia Eugênio, Antônia Cardoso, Benta Soares, Ireni Modesto, Irete Maria Neto, Isolete Cândido, Maria Lemos Martins, Maurinho Sanches e Rosa Canhoto, bem como os doadores, aquela família que doou os nossos pães. Agradecemos a Deus, louvando e cantando o glória a Deus nas alturas. Número 204. Deus eterno e todo-poderoso, pela vinda do vosso Filho, vos manifestastes em nova luz, assim como Ele quis participar da nossa humanidade, nascendo da Virgem, dai-nos participar da sua vida no reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, de Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quando decidimos servir Jesus, Ele passa a fazer parte da nossa vida. Assim, nos tornamos instrumentos do amor e da justiça e afastamos de nós toda a maldade. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, que ninguém vos desencamine. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram
roda o mar com todo ser que nele vive, o mineiro e toda a gente, as montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. De pé, vamos aclamar o Evangelho com o canto número 311. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O resumo das leituras de hoje. A primeira leitura se pode resumir numa única palavra: a justiça. Justiça que não vem de mãos humanas, justiça não implementada segundo o conceito humano de pensar,
mas justiça segundo o conceito que nós recebemos do justo, Jesus Cristo. Aquele homem que hoje é apresentado por João, primeiro, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, segundo, como aquele que, depois de terem entrado em contato com a pessoa, muda-lhe o nome e dá-lhe a missão que vai desempenhar. O segundo conceito, ou a segunda lição que podemos tirar da liturgia de hoje, é a importância da intercessão. Estamos diante de uma cadeia de apresentações. João Batista apresenta aos seus discípulos o cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois de João ter apresentado aos seus discípulos a pessoa de Jesus como sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo, agora cabe àquelas pessoas, as duas pessoas que conheceram Jesus, entrar em intimidade com Jesus, conhecê-lo da melhor forma possível, deixarem-se fascinar pelos seus ensinamentos, e agora cabe também a eles levarem os seus a Jesus. Na pessoa de André, nós vemos a necessidade que os discípulos de João tinham de levarem os seus amigos e amigas à pessoa de Jesus. André leva o seu irmão Simão a Jesus. Conta-lhe a grande notícia. E a notícia consiste em ter encontrado a Jesus, o chamado Cristo, o ungido do Senhor, o Emmanuel. André, quando chega com Simão junto de Jesus, se surpreende por Jesus ter dito a ele, ter fitado bem os olhos em Simão e lhe ter mudado o nome. Tu te chamarás Cefa, que quer dizer pedra. E se tivéssemos pego um outro evangelista, teríamos visto o promenor. Tu te chamarás pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão sobre ela. Então, falando um pouquinho mais, tentando destroncar miúdos, ou então entrando em pormenores, olhemos para o primeiro conceito, justiça. Quem é o justo? O justo é aquele que dá a cada um segundo aquilo que merece. O justo é aquele que não faz pecado. O justo é aquele que fala a verdade. O justo é aquele que diz sim quando é sim e não quando é não. O justo é aquele que não mente. É aquele que não atua com o diabo. Aquele que comete o pecado do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Por isso o Filho de Deus veio para tornar justos, para justificar aqueles homens e mulheres que estavam sob o poder do demônio, sob o poder do diabo, do mentiroso, do pai da mentira. Todos aqueles que nasceram de Deus, esses evitam o pecado porque eles são justos. João continua: aquele que nasceu de Deus, ele deve praticar a justiça, ele deve ser amigo do bem, amigo da verdade, amigo que viva o amor, mas não o amor que escolha na cara, que escolha os partidos, mas um amor que olha pelo fato das pessoas serem pessoas, serem homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Quem é justo, senão aquele que não faz exceção de pessoas? Quem é justo, senão aquele que pratica a justiça, senão aquele que ama e não exclui? Quem é justo, senão aquele que se compromete com a missão que acabou de observar? Aquele que se torna apóstola da verdade, senão aquele que não guarda para si o depósito da fé, como nós acabamos de ouvir. Quem é justo, senão aquele que é honesto, aquele que sai de si e passa a viver em função dos outros? Quem é justo, senão aquele que partilha o pouco que tem com os outros?
Quem é justo senão aquele que é solidário? Quem é justo senão aquele que é caridoso? Quem é justo? Cada um responde. Indo para o segundo conceito, João vê a necessidade de ele apresentar o Cordeiro, aquele por quem ele existe, aquele que, segundo o testemunho dele, existia antes dele e nada começou a existir sem a intervenção dele. Nessa atitude de João Batista, ao apresentar Jesus como aquele que é o Cordeiro, nós devemos aprender a virtude da humildade, colocarmos-nos no nosso lugar e depois temos a preocupação de levar as pessoas à verdade. João Batista, ao levar os seus discípulos até Jesus, ao dar aquele testemunho, ele nos ensina a sermos coerentes conosco mesmos, a vivermos a nossa fé, a sermos autênticos, a dizermos sim quando é sim e não quando é não, como dizíamos há pouco. Quando Jesus pergunta àqueles que o estavam seguindo, a quem procurares? A quem buscares? Essa é a intervenção de Jesus. Todas as vezes que Jesus entra em contato com a gente, ele nos pergunta. Todas as vezes que Jesus age dentro da Sagrada Escritura, quer para curar, quer para dar uma graça, para atender um pedido, Jesus nos pergunta: o que queres que eu te faça? A quem busca? O que queres? O que pretendes? Por que Jesus pergunta assim? Aos surdos, aos mudos, aos coxos, aos leprosos, a todas as pessoas que sofriam de uma certa enfermidade. Tem certeza de que eu posso fazer isso? Jesus quer que nós exercitemos a nossa liberdade. Assim como o homem foi livre em assumir o pecado, em fazer o pecado, assim ele quer que cada um de nós exercite a sua liberdade. Porque a liberdade, a salvação, não é uma obrigação, ela é uma proposta. Jesus pergunta: queres ser salvo? Sim, quero. Então, seja como você crê. Seja como você acreditou. Então, essa pergunta: a quem buscas, o que estás procurando, é um incentivo para que cada um de nós, detecte as suas reais situações, os seus reais problemas e os apresente diante de Jesus. Jesus, eu quero que hoje o Senhor me conceda esta graça. Quando a gente reza a missa pela saúde, nós queremos que de facto Jesus venha e nos cure, como Jesus curou, como Jesus ressuscitou a Lázaro, como Jesus fez erguer os caídos, como Jesus fez andar os leprosos, os coxos, os aleijados, como Jesus deu vistas aos cegos, os ouvidos aos mudos. Assim também nós vimos aqui. E é necessário que nós, como esses homens que iam atrás de Jesus, também nós respondamos: Rabi, onde moras? Nós queremos conhecer onde estás, onde vives. Nós queremos provar o quanto tu és bom. Mas esses dados não se fazem individualmente, porque cada um de nós não vive sozinho. Cada um de nós é ele e a sua família, ele e as suas circunstâncias. Então, quando nós nos apresentamos na igreja para rezar, para pedirmos alguma graça, nós rezamos, apresentamos a Jesus a nossa situação, a situação dos nossos, a situação da nossa família, a situação da comunidade, a situação da cidade, a situação do bairro melhor dito, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e do nosso mundo. Então aí, nesse apresentar as pessoas a Jesus, se insere a necessidade que João teve de apresentar a Jesus os seus discípulos, porque sabia que em Jesus estava a fonte da vida, porque sabia que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. André, depois de ter conhecido, de ter vivido, passaram um dia inteiro com Jesus, foram e viram onde de facto ele estava, provaram da sabedoria, escutaram os ensinamentos lindos e maravilhosos,
André se sente na necessidade de levar a notícia ao seu irmão. Então faz também, quer que André, ou seja, Simão, participe da alegria que eles provaram e viram quando estiveram em intimidade com Jesus. E André, levando Simão para Jesus, nos ensina como João Batista fez, também nos ensina a nós sairmos daqui da nossa igreja, irmos para as nossas casas e levarmos os nossos parentes até Jesus. Queres levá-los em pensamento, como nós fizemos, trazendo-os até aqui, intercedendo por eles, que depois daqui pegamos em nós e naquilo que recebemos de bom e melhor, a partir da experiência com Jesus vivo e ressuscitado, levarmos para as nossas casas. Ou seja, o que é preciso que nós aprendamos, ou seja, levemos para os nossos? Nós viemos à missa pela saúde. Nós viemos à missa do apostolado de oração. É muito bom ser membros do apostolado de oração, ou seja, ser membro do apostolado de oração. É bom, mas é muito melhor ser testemunha e testemunho do Sagrado Coração de Jesus para os nossos irmãos e irmãs. Brincando, outro dia eu dizia que é preciso que as mamães façam campanha para que haja mais homens do apostolado de oração. Porque, pelo que me constou até agora, sem exagero, quer dizer, um exagero ao serviço da verdade, somente 2 homens, eu vejo um homem, apostolado de oração, só tem um senhor aqui, tem mais outro homem, homens do apostolado de oração, lá no fundo. Cadê eu? Levanta a mão, os homens do apostolado de oração, membros do apostolado de oração. 1, 2. Só 2. E os outros homens? E os outros homens? Quer dizer, só as mulheres que são do apostolado de oração e os homens não. O que falta é nós levarmos os nossos até Jesus. O que falta é nós sermos testemunhas do Sagrado Coração de Jesus. O que falta é nós pegarmos no André, na nossa casa, como o João fez, no Filipe, no João, ou seja, no André e no João, levá-los até Jesus, para que estes, por sua vez, levem também os seus até Jesus, como André fez, levando o Simão ao Jesus. Eu podia desafiar cada um de nós: a quem é que você precisa levar a Jesus? A quem é que a senhora precisa levar a Jesus? A quem é que a senhora precisa levar a Jesus? André levou. A quem que a gente precisa levar a Jesus? Nós temos ou não temos pessoas para levar a Jesus? Temos ou não temos? Então, muitas vezes os nossos irmãos e irmãs, eles não chegam até Jesus. Por quê? Ou porque nós somos obstáculos, somos uma parede, não permitimos que os outros cheguem, não permitimos que algumas pessoas ocupem uma função na igreja, porque nós queremos monopolizar tudo. Muitas das vezes nós não conseguimos levar ninguém para Jesus. Por quê? Porque às vezes eu falo uma coisa e digo outra. Faço uma coisa, eu digo uma coisa e faço outra. Isso não funciona. É necessário que as suas palavras correspondam aos seus atos. E a pessoa que é de Deus, ela não faz pecado. Ouvimos na primeira leitura. O pecado nos afasta de Deus. A pessoa que é de Deus não pode fazer pecado. A pessoa que é de Deus não pode afastar a gente.
A pessoa aqui de Deus não pode excluir algumas pessoas da sua convivência. Hoje, entre corredores, alguns aqui na paróquia, hoje, estávamos assim conversando. E alguém me disse, não sei se é verdade, e eu acho que também não me entenderia, que há pessoas aqui que se está sentada aqui assim onde está essa senhora aqui sentada, e vem uma outra pessoa que é menos poderosa financeiramente falando, sentou aqui assim, diga? Não, um exemplo. A senhora se levanta daqui e vai sentar no outro lado. Não sei se é verdade. Eu acredito, estou esperando que não seja. Mas se for, que tipo de uma pessoa de oração você é? Que irmandade você alimenta? Afinal, aqui na igreja, nós somos irmãos. Aqui, nós somos irmãos ou não somos irmãos? Somos uma família ou não somos uma família? Então, se somos uma família, como é que, só porque ele chegou do meu lado, eu me levanto daqui para o outro lado? Não pode. Mas existe. E como existe? Chegou uma pessoa, não sei se é porque está catingando, se então qual é o problema, a pessoa se levanta e vai para o outro lado. Como é que você vai apresentar Jesus assim nesse tipo? Como é que você vai ser testemunha? Não, é um exemplo que eu dei. Um exemplo que eu dei. Imagine como é que vai ser possível você cristã, agindo desta maneira. Jesus já nos advertiu. Imaginar que entre aqui alguém bem chiquetoso e não haja mais lugar, e entre uma pessoa de pé descalço, um Zé Ninguém, ou seja, um zero à esquerda, e entre todos juntos, a quem vocês vão dar cadeira? Vocês não vão dar aquele que visualmente se apresenta bem? Jesus falou. Mas a tendência humana é essa. Entra um andarilho aqui e uma outra pessoa de não é andarilho. A visão, como a gente vai encarar, é diferente. A gente primeiro vai correr para quem está bem vestido e não vai correr para o andarilho. Verdade ou mentira? Mas está lá. Como é que você vai apresentar Jesus assim? Como é que as pessoas vão vir para Jesus? Se você fala uma coisa e faz outra. Então, o trato nosso com as pessoas tem que ser o mesmo. O fato de serem pessoas merece o nosso respeito, a nossa estima, o nosso carinho, a nossa atenção. Mesmo que nos enganem, nos embrulhem, nos dobrem, mas é melhor que o pecado seja do outro lado do que do nosso lado. É assim que deve ser. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como dizia há pouco, cada um de nós tem alguém para levar para Jesus, mas não basta levar a Jesus, porque essa pessoa que você leva para Jesus pode sair de lá frustrada ou frustrada, porque você pode ser um contra-testemunho, você pode ser aquele que agrava a situação, torna a pessoa mais até ainda, e diga assim: se vocês que são da igreja se comportam assim, quanto mais nós que somos da igreja, tá melhor não ir à igreja. Melhor não ir. Se o padre que é padre se comporta desse jeito, e eu que sou Zé Ninguém, que sou o povão, não apareço na poeira. Então, às vezes, é isso que faz com que a nossa igreja diminua. Quando a missa do apostolado de oração, eu estou bem seguido, bem caprichado, bem caprichado. Mas agora, quando é missa e não é o apostolado de oração que anima, eu não sei daqui. Nada,
Quando é missa dos padres, todos os padres, todo mundo se exibindo. Mas quando é grupo de oração, o padre não está. Isso aqui é para você. Sabe aqui. Quando é para rezar o terço, o padre não aparece. Quando é para missa, aí sim, eu que vou falar. Mas então, cadê o seu testemunho? O padre também tem que ser testemunha. O padre tem que ser exemplo. Na prática da justiça, o padre tem que ser o primeiro. Falar a verdade, o padre tem que ser o primeiro. O padre não pode mentir. Imagine se o padre mente. Como é que vocês vão falar? O padre não pode usar palavrão. Imagina se o padre usa palavrões. Como é que vocês vão fazer? Se o padre usa palavrões, imagine eu. Então a igreja acabou. Agora, quem não quer quem não se conforma com essa realidade, ou foge da nossa igreja, vai rezar lá para Santo Antônio, lá para Magalhães, ou vai para outra Catinari, companhia militar, vai lá para Ipacuí. E quem já tem uma fé fraca, muda da igreja. Vai virar crente. Não é verdade? E a gente depois começa a reclamar, nossa igreja está vazia, nossa igreja está isso, nossa igreja está vazia. Nós é que não levamos os nossos parentes até Jesus. Nós, com os nossos atos, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com a nossa maneira de comer, de beber, nós não testemunhamos Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ser, de fato, evangelhos vivos. Precisamos ser João Batista, precisamos ser André, precisamos ser todos aqueles que, seguindo Jesus, fizeram da sua vida uma doação. Fizeram da sua vida um evangelho. Se tornaram o pão que não poupa esforço em abrir a sua mão para alimentar a fome daqueles que se aproximam dele. Dentro de breve nós vamos comer o pão. Imaginemos que o pão seja um ser vivo. É preciso que cada um de nós seja um peixe, seja um camarão, destinado para ser pego e comido. Cada um de nós seja um franguinho. Pronto para ser comido. Cada um de nós seja uma lâmpada. Cada um de nós seja esse ventilador que está fazendo barulho, a gente vai se aproveitar do vento que ele está gerando. Cada um de nós seja um microfone, que apesar dos pesares, ele faz com que a voz do padre, a voz do leitor, a voz dos músicos chegue a todo mundo. E a igreja se sinta em paz e bem. Isso é ser testemunho. Isso é ser, de fato, João, que se humilha, que não é egoísta, que não pensa só no seu papo, só em si, mas que leva a vida a todo mundo que precisa da vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar a nossa missa fazendo um compromisso. Hoje eu me comprometo a levar os meus parentes, os meus amigos, os meus colegas, a minha família até Jesus, como fez André, levando Simão para Cristo. E quando Cristo olhar para eles, dirá: eu mudo o seu nome. Antes você era do mundo, antes você era homem velho, agora você se torna homem novo, você se torna uma mulher nova, você se torna pessoa vindo do mundo. E então o pecado desaparecerá e em nós será tudo graça, tudo vida, tudo será salvação e cada dia será de fato um eterno Natal. Amém? Irmãos e irmãs, coloquemos-nos em pé, apresentemos as nossas preces, na certeza de que, por intercessão dos santos e santas, o Senhor manifestar-se-á a nosso favor e em nossas vidas. Manifestai-vos, Senhor, em nossa vida, todos juntos. Manifestai-vos, Senhor, em nossa vida.
iniciadora de projetos de salvação, peçamos Manifestai-vos, Senhor, em nossa vida, para que o ministério sacerdotal seja exercido com fé, coerência e alegria, peçamos manifestai-vos, Senhor, em nossa vida, para que o pecado seja prática cada vez mais distante de nosso cotidiano, peçamos manifestai-vos, Senhor, em nossa vida, para que as famílias sejam iluminadas e testemunham o Evangelho na vivência diária, peçamos manifestai-vos, Senhor, em nossa vida, para que encontremos Cristo na pessoa do mais necessitado, peçamos manifestai-vos, Senhor, em nossa vida, para que o nosso apostolado da oração seja realmente um alicerce firme na comunidade, peçamos manifestai-vos, Senhor, em nossa vida, Manifestai, Senhor, o vosso poder em nossa vida, em nossas famílias, na nossa comunidade. Nós fazemos esses pedidos por Cristo nosso Senhor. Amém. Anunciando o nascimento de Jesus, no Oriente uma estrela aparecia, e os magos para visitar Jesus, caminhavam pela guia. E os magos para visitar Jesus, caminhavam pela guia. São chegados peregrinos para Jesus adorar, o primeiro trouxe ouro para o seu trono dorar, o segundo trouxe incenso para o menino incensar, o terceiro trouxe mirra, porque viu que era Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Considerai, ó Deus, o invisível amor do coração do vosso amado Filho, para que nossas oferendas os agradem e sirvam de reparação por nossas faltas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. No mistério da encarnação do vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós associados a ser louvores, cantando a vossa voz. Santo,
fonte de toda a santidade. Santificai, vós, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho. Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando o prazer entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no socorro. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento XVI, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, de modo especial Jesuíno Fernandes Neto, Maria Santa Neto, Maria da Silva Souza, Jovino de Souza, Maria Duarte de Souza, Paulo Quirino, os nossos irmãos e irmãs do apostolado de oração falecidos, as almas mais abandonadas do purgatório, de todos aqueles que partiram desta vida, acolhidos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tendo piedade de todos nós, de Amélia, Antônia, Benta, Eleni, Irete, Isolete, Maria Lemos, Martins, Maurílio, Rosa, os nossos benfeitores, a família doadora dos pais de hoje, as crianças, todos aqueles que cada um de nós traz no seu coração que precisa apresentar a Jesus. E dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrando de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, tendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dê-nos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus que despentirás o pecado do mundo, tem piedade, Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver sem morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. conheço o coração.
Oremos. Ó Deus, que este sacramento da caridade nos inflame em vosso amor e seja sempre voltados para o vosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo em cada irmão e irmã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a consagração do apostolado da oração. Ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a minha pessoa e vida, as minhas ações e trabalhos, para empregar em tudo esse santo amor e glória, é minha firme resolução, perecer inteiramente, fazer tudo por seu amor, e renunciar a tudo aquilo que lhe possa desagradar. Perecer por a vós, coração amabilíssimo, por único objeto do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação, e refúgio seguro na hora da minha morte. Ó coração sagrado, imprimi o vosso todo amor, tão profundamente em meu coração, que nunca vos posso esquecer, nem separar de vós. Fazei em mim, porque meu nome
que através desta oração que agora vamos fazer, o Senhor abra as comportas, derrame sobre nós as suas bênçãos e graças. Vamos olhar para os pães que estão ali, olhemos para a água, pelas camisetas, pelos terços, por tudo aquilo que nós trazemos e queremos que o Senhor toque. Que o Senhor venha passar no nosso meio e através desta água que será aspergida sobre nós, água que nos lembra o nosso batismo, Jesus Cristo que nos salvou, ao sermos aspergidos, sejamos de facto portadores daquela energia de Jesus, a energia com a qual Jesus curava. Movidos pela nossa fé, deixemos-nos tocar por esta água. Movidos pela nossa confiança e esperança, deixemos-nos envolver por Jesus que vai passar no nosso meio para nos abençoar. Jesus que vai passar no nosso meio para nos consolar, para nos fortalecer, para nos erguer. Deixemos-nos envolver pela luz que ilumina as trevas do nosso coração. Deixemos-nos transformar pelas suas palavras. Palavras que nos capacitam e nos fazem cada vez mais seus ministros e ministras. Que nos faz cada vez mais seus mensageiros e mensageiras. Que nos faz cada vez mais ser testemunhas e testemunhos daquilo que nós ouvimos e vimos, como fez André, levando aquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos, experienciamos aos nossos irmãos e irmãs que não vieram a esta missa, contando-nos, testemunhando-nos que nós vimos o Cristo, o ungido, o Messias. Por isso, ó Pai, Criador do céu e da terra, vós que com a vossa mão erguida sustentais, vós que com a vossa mão levantada nos levantais do chão, vós que nos ergueis do pó, vós que restaurais as nossas energias, as nossas vidas e nossas consciências, vós que reconstruís as famílias, olhai para este vosso povo, esses vossos filhos e filhas, cujos pertences estão entre nós, colocados aí na frente. Olhai para estas imagens, olhai para esta água, olhai para estes pães, para que sejam portadores da graça, portadores da virtude, da cura e da libertação. Todos aqueles que provarem deste pão, sintam as suas energias restauradas, sintam a sua saúde recomposta, sintam a alegria de serem filhos e filhas, sintam que vós os abençoais, que vós os assistis. Que através da nossa mão erguida, levantada sobre essas imagens, os lugares onde eles serão colocados sejam abençoados e todos aqueles que passarem por elas sintam-se atingidos e protegidos, amparados por esta bênção. Que os que vão usar os que estão usando essas camisetas e aqueles que as vão usar, sintam-se também protegidos e amparados, tocados por esta bênção. Senhor Jesus, pedimos-vos com o vosso poder de curar, que passando pela nossa casa, pela nossa família, visitai os doentes e as doentes da nossa família, da nossa casa. Animai os tristes, recompensai aqueles que trabalham por um salário justo. Vinde visitar as pessoas desanimadas, as pessoas deprimidas, as pessoas sem conforto, as famílias que estão brigadas, os casais que estão à beira da separação. Vinde restaurá-los, fazer com que através da nossa oração, a oração da igreja, essas pessoas sejam confortadas e animadas na sua fé, que jamais desistam daquelas pessoas que os amam e as amam, daqueles que querem de fato promover o bem, o amor e a justiça. Que através da vossa mãe, a mãe sempre é providente, a mãe que prevê e provê as necessidades aos seus filhos, que o melhor vinho que falta na mesa de cada uma dessas pessoas que estão aqui dentro da igreja seja proporcionado por sua intercessão. Por isso nós a invocamos sob o título de Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. Maria, Mãe de Deus, rogai por todos nós, intercedei por nós junto do teu Filho Jesus, nosso irmão, aquele
de quem nós esperamos e recebemos a salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Agora podem baixar as vossas mãos. Simplesmente o Padre estende a sua mão sobre cada um de vocês. Sinta a mão do Padre sobre a sua cabeça. Sinta o calor da mão do Padre. A mão que ungida para abençoar, me vai abençoar. Vai abençoar as pessoas da sua casa. Vai abençoar a sua família. Vai abençoar todos aqueles que você traz no seu coração. Sinta o calor da mão do Padre sobre a sua cabeça. Mão ungida para santificar, para que a sua noite seja santificada, o seu dia seja santificado, que o seu ano de 2013 seja santificado, toda a sua família seja santificada em todos os seus trabalhos, o seu emprego, os seus haveres, tudo aquilo que você traz no seu coração seja santificado através da imposição da mão do Padre. Sinta o calor da mão do Padre sobre a sua cabeça, mão ungida para consolar, para que através dessa mão você se sinta consolado, consolado. Que as lágrimas do seu coração, dos seus olhos e da sua consciência sejam enxugadas, sejam limpas. Que essa mão seja como a mão de Verônica, aquela que agraciada por tanto chorar, teve a graça de receber o rosto de Jesus impresso no seu lenço. Que essa mão me ampare e me proteja. Sinta a mão do Padre como a mão do Deus protetor, a mão que vem do alto para pousar sobre você. Que essa mão represente a mão poderosa de Maria, que ela passe na frente para lhe abrir o caminho, atrás para lhe defender dos perigos, dos lados para lhe amparar e em cima para lhe proteger no tempo do calor, no frio e de todos os assaltos do maligno. Pois a mão do Padre ungida produz todos esses efeitos. Que por intercessão de Nossa Senhora, Deus derrame copiosamente sua bênção sobre cada um de vocês, sobre a vossa família, sobre os vossos doentes, sobre todos aqueles que precisam de uma graça especial. Esse Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora nós vamos cantar, enquanto o Padre vai passar pelo nosso meio para nos abençoar, para nos aspergir com a água benta. Jesus.
de agradecimento às pessoas que doaram, a família que doou os pães. A família que doou os pães. Uma outra salva de palmas por todas as pessoas que estão envolvidas nisso. A pastora de saúde, a pastora de oração, os ministros, o nosso coral que cantou maravilhosamente bem. Uma grande salva de palmas. A gente também aqui merece uma salva de palmas, não é? O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. E de paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Dia 2 de fevereiro, na Diocese de Lages, será a ordenação presbiteral.